Sempre foi. Tua família era cristã? Não, pior que não. Assim, eu tenho um tio e uma tia, né, que eram... Como se chama quando a pessoa cuida da igreja? Mora na igreja? Zelador? Não. Pastor? Não. Mas como se fosse isso? Segurança. Caseiro. Mais ou menos isso. Uma pessoa que mora na igreja e cuida da igreja. Me fugiu a palavra. Existe uma palavra pra isso. Mas Diácono, não, né? Não. Não, quando a pessoa mora mesmo. Mão de obra gratuita. Esse é o nome. Mas eu acho que é zelador mesmo que se enquadra. Eu não sei. Eles eram cristãos, né? eles eram da igreja, eram membros, tudo bonitinho. E além disso, eles eram zeladores da igreja. Então eles moravam na igreja. E assim, eles têm 3 filhos que são os 3 primos que a gente sempre foi mais grudado, mais assim, agarrado mesmo. Sim. Lá em casa nós somos 3 e essa minha tia também tem esses 3. E por uma boa fase, eles moraram na nossa casa, assim, sabe? A gente morava numa casa muito grande, então, tipo, teve uma fase que eles moraram com a gente, então a gente era muito grudado. Muito então, agarrado, né? mesmo quando eles não moravam mais na nossa casa, a gente estava sempre junto. Então, assim, a gente passava muitos dias na casa deles. A gente estava sempre lá, na casa deles, que era na igreja. Então, quando tinha culto, a gente ia, mas muitas das vezes ia forçado, sem querer ir. Porque esses meus tios, eles eram bem rígidos mesmo, assim, na educação. E aí, o início foi isso. Foi indo assim, mas sem entendimento ainda, porque a gente era muito novinho, muito criancinha, mas já tinha aquela sementezinha plantada ali. Quando eu fui me tornando assim adolescente, né, que fui tendo mais entendimento da vida, aí eu já achava crente chato, não gostava de crente. Porque era mesmo. Crente é meio chato até hoje. Aí, tipo, vinha aquelas irmãzinhas com jornalzinho, lembra? Que tocava a campainha pra deixar o jornal. Eu odiava aquilo. Ainda mais no sábado, né? No sábado. Porque elas iam sempre muito cedo. Não, você é cristão tipo, desde moleque, né? Eu também não era cristão desde moleque. Eu confundia muito também testemunho de Jeová com cristão. Eu botava tudo dentro do mesmo pacote. Eu todo mundo então, assim, junto. pô, cara, estão me chamando aqui pra falar de Deus também. Mesmo clima. E assim, tem uma denominação específica que eu não vou falar. Sim. Que, tipo, era uma parada que a gente era muito, muito assim, criança pra entender. E eles queriam evangelizar a todo custo. E você queria brincar, você não queria ouvir falar de Deus. Você tava preocupado em jogar bola e pique-esconde. Porque antigamente a nossa criação era de rua, era diferente. Total. Pô, eu queria brincar de pique-esconde, pique alto, pique baixo. Lembra disso? Amarelinha, handball, a gente jogava na rua. Muito bom. Então, assim, eu não queria saber. Aí, depois fui ficando, né, enfim, fui entendendo mais da vida, essa coisa toda, mas Deus sempre foi muito presente na minha vida, na minha casa, assim, na minha família. Você sabia que existia Deus, né? Total. Apesar de não ir pra igreja. Total, assim, eu era aquela católica que falava que era católica, mas que eu ia na igreja uma vez no ano. Eu não tinha entendimento, assim, de palavra, de nada disso. E aí uma amiga minha, de infância, me chamou pra ir num culto na Igreja Cristo Vive, ali de Campinho. Antes de você chegar, ele falou. Eu falei, Caraca, eu vi tu a Ele falou. Gente. Eu falei, eu tenho a plena certeza que ela foi na Cristo Vive, mas eu não vou confirmar. Mas vou te falar, assim, a Cristo Vive foi muito importante na nossa vida. Um abraço pro apóstolo Miguel Ângelo. Olha, você não tem noção. Assim, mudou, assim, nosso entendimento de muita coisa, assim. Deus já começou a fazer um mover na nossa vida. Até minha mãe tinha separado do meu pai. E assim, durante muito tempo a gente passou... Assim, não vou dizer... dificuldade extrema, mas assim, a gente passou por algumas fases bem difíceis na nossa vida e tal. E quando a gente começou a ir para Cristo Vive, parece que Deus começou a fazer um mover tão especial na nossa vida, sabe? Que lindo. Quando a minha música começou a tocar, eu ia para Cristo Vive. Então, eu era da Cristo Vive. Eu era de lá, eu amava. Sim, a gente nunca foi membro, mas a gente... Todo culto a gente estava lá, lindo e belo, assim. Foi muito especial pra gente. E ali eu fui tendo esse entendimento maior de Deus, do poder de Deus, essas experiências incríveis. E não larguei mais. Aí depois conheci meu marido, eu nunca tinha me batizado, porque... por conta até desse entendimento que você não tem, que eu cantava pagode. Por mais que a minha carreira sempre foi, assim, vista como trabalho,
por nós. A minha carreira nunca foi, assim, uma ponte pra promiscuidade, pra safadeza, pra perdição. Nunca. Nunca. E eu tenho tanto orgulho disso. Que legal. Eu tenho muito orgulho disso. Então, assim, eu sempre fiz o meu trabalho, fiz o meu show, ia pra minha casa. Fiz o meu trabalho, fazia meu show, ia pra minha casa. E todas as entrevistas que eu dei até hoje, se você escutar, não tem uma que eu não tivesse falado do amor de Deus. Amém. Eu sempre falei de Deus. Em todos os palcos que eu pisei, sempre tive, assim, sempre fiz questão de falar. Mas existia um conflito interno dentro de mim que eu achava, assim, na minha cabeça, que eu não podia me batizar porque eu ainda cantava pagode. Entendeu? Porque eu tava naquele meio, porque embora eu não fizesse as coisas que o meio que me proporcionasse... Porque na época tinha a degradação da mulher, né? Total. Era visto como um modo pejorativo. Na verdade, você tinha um talento, tinha Exato. tinha outras pessoas que utilizavam disso, mas não... Exato. E assim, isso é tão maravilhoso falar que realmente é algo que me orgulha, porque assim, eu tive inúmeras oportunidades. Tanto de ficar famosa da noite pro dia, né? De propostas que de fato a gente recebe na cara. E graças a Deus, cara, eu nunca assim usei da minha imagem, enfim, do fato de ser mulher. Nunca me beneficiei disso pra conseguir alguma coisa. Então, tudo que a gente conquistou foi na base do trabalho mesmo, sabe? Foi de demonstrar que a gente era capaz. Isso é muito importante pra mim, assim. Mas em contrapartida, voltando ao assunto, eu não achava que eu podia me batizar, sabe? Assim, eu não tinha entendimento a fundo ainda da palavra. Aí foi quando eu conheci o Vinícius. E aí ele começou a falar, não, amor, não é assim, e tal. Não, né? Foi me explicando, me direcionando. Aí eu me batizei. Aí quando eu me batizou eu, minha mãe e meu irmão, os três juntos. Que coisa linda, mano. Foi muito lindo. Deus é bom. Foi na Cristo Vive que vocês se batizaram? Não, aí eu já não tava mais indo na Cristo Vive, porque eu já tinha mudado pro Recreio. Sim. Eu comecei a frequentar a DEVEC do Silas. Eu me apaixonei, porque assim, antes do Silas, eu tava indo numa reteté, que eu gosto, né? Tu gosta muito. Eu gosto. A gente gosta de reteté. A origem do pandeiro ali, né? Tudo começou no pandeiro, mano. Aí já era. Eu gosto. Mas eu me apaixonei pela DEVEC, pela profundidade e o conhecimento que eles têm da palavra, né? Eu sentia falta disso. E aí, foi lá. Foi lá que eu me batizei. Que lindo. Nas tuas andanças de igreja, assim, você tinha essa cobrança própria? Tipo assim, não posso me batizar. Própria. Era mas muito... da igreja em si, você nunca percebeu nada disso, né? Não, mas muito do que eu ouvia falar de outras pessoas, não direcionado a mim, do que eu já tinha ouvido falar dentro desse universo. Então eu achava que as pessoas fossem me apontar, me julgar. Tanto é muito louco isso. É uma coisa muito da gente mesmo quebrar, desconstruir isso, né, na nossa cabeça. Porque no dia do meu batismo, eu postei nas nossas redes sociais. E assim, eu recebi... sei lá, não tem como dizer, centenas de mensagens, sabe? Porque se converteu eu e meu irmão junto, então assim, a gente postando o Johnny e Érica. Então foi assim, muito lindo, a gente recebeu muitas mensagens maravilhosas, mas eu recebi uma que era esse o meu medo, entendeu? Quando eu me batizasse. Uma menina falou assim, vocês estão achando que se batizar é isso? Tem que ter renúncia, que não sei o que, nada a ver vocês se batizarem e não renunciarem. Então, esse era o meu medo, eu ficava muito com isso na cabeça, sabe? E aí, quando essa menina mandou essa mensagem, eu fiquei com vontade de responder. Mas eu falei, cara, acho que eu não vou responder. Eu não vou responder porque não se trata do que ela pensa, se trata do que eu tô sentindo com Deus, sabe? E aí meu marido falou, não responde não. Entendeu? Nem vale a pena. E aí eu falei, realmente, ao invés de eu olhar pra essa uma que tá falando isso, eu vou olhar pras outras centenas que estão falando, sabe, ao contrário. E aí é mais ou menos isso.